O tema de hoje é: qual o propósito de Deus na criação do homem? Será que tem um propósito? Será que Deus resolveu, vou fazer o homem? Ou ele fez o homem pensando em algo, desejando que o homem realizasse alguma coisa? O que você acha? Tem um propósito? Vamos dar uma lida em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quantas coisas estão aqui por detrás? Será que é somente isso que nós estamos lendo? Porque a palavra, ela mesma nos ensina que ela foi escrita, a palavra de Deus tem mistérios, ela é escrita em parábolas, alegorias, tipologias. E por que ela faz isso? Porque nós não podemos receber um alimento às vezes sólido demais. É que nem uma criancinha, você não vai dar uma feijoada para uma criança de 6 meses de idade. Eu tenho uma netinha de 2 meses e pouquinho. Será que ela aguentaria? Será que não iria fazer mal? E é interessante, porque mesmo que você está me ouvindo agora, eu talvez tenha níveis espirituais muito diferentes, mas você talvez vá compreender até um certo ponto. Em outro ponto, você ainda vai precisar crescer um pouco mais, tá? Para que possa entender. O nosso crescimento é até a estatura de varão perfeito. E até que nós cheguemos lá, nós temos que viver cada dia de uma maneira, com entendimento, de fé em fé, até alcançarmos corações sábios. Mas a palavra de Deus precisa ser lida, e quanto mais nós lemos e meditamos na palavra, na realidade, a palavra de Deus nos ensina que ela é espírito e vida. Então, não é com a nossa mente, né? Porque a mente, já cansei de falar isso e volto a falar, às vezes numa primeira vez você viu isso, mas não entendeu, e talvez agora está entendendo um pouco mais, e principalmente no estudo que nós vamos fazer hoje, é um pouco mais profundo, tá? É mais profundo para entender. Nós lemos Gênesis, tá? Capítulo 1 e 2, como se fosse simplesmente a criação de Deus, dos céus e da terra, é o homem, e na realidade tem muito mais ali. Tem muito mais. Talvez a criação, como na realidade é o que a gente descobre, a criação mesmo aconteceu só em Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o 2, depois a gente conversa sobre isso, tá? Então não foi bem uma criação a partir do versículo 2, mas nós vamos entendendo. E o que tem a ver com isso? É tão importante entender isso, porque Gênesis não está descrevendo a criação só do universo, da terra, não. Nas entrelinhas, tá? De forma figurada, ele está falando da nossa criação. E o que as mesmas coisas que aconteceu com a terra, aconteceu conosco, tá? Deus criou o homem à imagem e semelhança, tá? Conforme a semelhança de Deus, mas coisas aconteceram com o homem, e que aconteceu também quando Deus criou a terra, e ele trabalha de uma forma diferente, mas aos poucos a gente vai entendendo. Não quero confundir a mente de vocês agora. Então vamos ler no versículo, capítulo 1, 26 de Gênesis, quando fala ali da criação do homem. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olhando assim e fazendo essa pergunta, né? Qual o propósito de Deus na criação do homem? Está ali escrito, né? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas isso nos soa assim muito natural, de uma forma muito natural, tá? Vamos dizer assim que seria até muito fácil, haja vista o homem ser o único animal racional que existe sobre essa terra. Então seria algo até meio intuitivo do homem dominar sobre essas coisas. Então, o que acontece, né? Será que não são alegorias? Será que não são tipologias? Será que não são? Nós vamos ver que tem muito disso. E eu quero mostrar alguma coisa para vocês agora. Eu acho que para entender esse versículo, o propósito de Deus para a criação do homem, a palavra-chave ali é domine. Na segunda parte do versículo diz ali, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, ou seja, tudo que existe na terra. E ele fala assim, sobre toda a terra, domine sobre toda a terra. Então, Deus criou o homem e deseja que este homem domine totalmente sobre toda a terra. Mas será que isso é no âmbito natural? Como eu falei, isso seria até instintivo do homem, pelo próprio instinto do homem de ser o único racional dentro de todos os seres da terra, seria até óbvio que ele iria fazer. Mas será que é somente isso? Ou nós podemos analisar isso espiritualmente? Eu sei que tem pessoas que falam, não espiritualiza tudo. A palavra de Deus é espírito e vida para os que a ouvem, tá? Então, talvez, né, lógico, um cristão, vamos dizer assim, um bebezinho espiritual, não vai entender certas coisas. Ele vai comendo a comidinha devagarzinho, até poder comer aquela feijoada e não lhe fazer mal. Mas é aos poucos. Vamos ver o que a gente pode tirar desse verso aí. Tá? Eu vejo muita, realmente, tipologia principalmente, tá? Quando ele usa sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, de forma humana isso, ou ele tipifica também algumas outras coisas, tá? Eu queria ler Apocalipse 20, versículo 2. O que diz lá? Diz assim, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, quando Deus está falando ali, domine sobre todo réptil, será que a serpente era um réptil também? Que rastejava ali? Né? Será que a cobra, a serpente, que nós vimos a própria Bíblia falar, a antiga serpente, mas quem era ela ali? Ela ali está de forma figurada. Ela é Satanás, ela é o dragão, ela é o diabo, ela é Satanás. Apocalipse 20, versículo 2 deixa bem claro. E o livro de Apocalipse, a gente tem que lembrar sempre que o significado desse nome é revelação. Tá? Então ali está sendo revelada muitas coisas. Nem sempre entendemos e compreendemos, porque é um livro bastante complexo de entender. Haja revelação realmente para entender tudo aquilo ali. Mas aos poucos, a própria palavra nos mostra e nos dá o entendimento de cada questão que ela mesma apresenta. Outro versículo que a gente vê onde diz assim, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Olha só,
a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Opa, olha só que quanta coisa aqui. Não vou entrar totalmente nesse versículo, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa: engana todo o mundo. Olha só no que está se referindo. E ele não enganou o homem? Deus criou o homem com um propósito, e logo no primeiro teste o homem caiu, foi enganado pela serpente, e justamente um réptil, né, que ele deveria dominar, e acabou sendo dominado. É uma verdade até hoje que o diabo domina o homem. Mesmo o cristão precisa entender uma coisa: ele nasceu de novo através da salvação, de aceitar Jesus Cristo. Ele teve um novo nascimento. Deus regenerou o espírito dele para que ele possa vir habitar, mas o pecado, que é a personificação do diabo, ainda habita no corpo. Por isso que a palavra de Deus diz: andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? A inclinação para a carne, tá? Para a carne é morte, mas para o espírito é vida e paz. Então, percebe que nós, como alma, que temos mente, vontade e emoções, tá? Nós podemos nos inclinar tanto para a carne, aonde quem manda é o diabo, e podemos nos inclinar para o espírito, onde somos guiados pelo espírito. Mesmo o cristão. Então, às vezes o cristão não percebe isso, mas por que a palavra nos ensina essas orientações para o cristão? Porque o cristão tem a chance de se inclinar para um lado ou para o outro. Não é que ele propositadamente, lembra? Ela engana, ela te seduz, ela te leva, às vezes, até mesmo para o raciocínio lógico. Mas, lembra, a mente tem que ser posta no espírito, porque se ela não posta no espírito, ela é vida e paz. Mas a mente também pode se colocar na carne. E a palavra de Deus nos ensina que é morte. E ele trabalha com engano. Então, a logística, né, da mente, ela é muito perigosa, porque você pode tirar conclusões que vão te levar para a morte, e você nem percebe. Então, você acha que é algo normal, natural, mas nós não somos mais naturais. O corpo é natural. Percebe que o corpo é... A alma já não é tão natural. Tá? Muito menos o espírito. Mas quem se inclina para o espírito é a nossa alma, que é mente, vontade e emoções. Quando a Bíblia fala que a mente posta no espírito é vida e paz, então quando nós colocamos a nossa mente em Deus, aí as coisas mudam. Mas se nós colocamos a nossa mente nas coisas do mundo, e aí é o que eu engano. Você fala, mas não tem maldade nenhuma, mas é do mundo. Mas pertence ao mundo. Se pertence ao mundo, cuidado, porque se tua mente está nas coisas do mundo, que aparentemente são boas. Lembra? O diabo apresentou o quê? A serpente, né? Apresentou o quê para Adão? Uma árvore do mal? Não! Do conhecimento do bem e do mal. Mas fosse bem ou fosse mal, não tinha nada a ver com Deus. Deus é vida. Deus é vida. O bem e o mal nem sempre pertencem a Deus. Nem sempre nós vamos encontrar o bem só em Deus, mas um bem segundo a logística humana é engano. É engano, porque habita na árvore do conhecimento do bem. E foi ali. O diabo não ofereceu para o homem coisa ruim, não, uma coisa boa. Então, poxa, você vai oferecer um entendimento, tá, do bem e do mal, um discernimento do bem e do mal, e ele caiu naquela, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós saímos do espírito,
a nossa mente raciocina e analisa as coisas de forma humana. E essa forma humana, o corpo contaminado, ele te leva para a queda. Por isso que o homem, mesmo aquele que é nascido de Deus, que tem o sangue de Jesus Cristo, que nos lavou, nos purificou de todo o pecado, ele ainda peca. Como é que explica isso? Mas você não nasceu a nova natureza que não peca e nem pode pecar, porque a semente de Deus está nele? Sim, se ele andar segundo essa semente, realmente, ele não peca e nem pode pecar. Agora, se ele se inclinar para a carne, aí é morte. Então o cristão precisa entender que quando Jesus morreu, tá, e nós aceitamos a ele como Salvador, nós temos todos os nossos pecados passados perdoados instantaneamente. Mas e dali depois? Ah, mas ele também morreu pelo que nós vamos cometer. Verdade, verdade. Ele morreu também pelos que nós vamos, mas eles não foram perdoados ainda. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Opa! Mas o sangue já nos purificou de todo o pecado, o que nós cometemos e o que vamos cometer? Potencialmente sim. Aplicado no dia da nossa salvação do passado. Acabou, morreu. Ficou apagado. Agora, para que seja apagado também os que nós cometemos dia a dia, nós temos que confessar os nossos pecados. Isso é tão importante, que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E ele fala: Senhor, perdoa as minhas dívidas, ou os meus pecados, né? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Então, você vê ali que a oração que Jesus nos ensina é pedir perdão. Sempre, sempre. Porque se nós confessarmos, nosso pecado é fiel e justo. Amém? Se nós reconhecemos, Senhor, eu pequei, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Porque eu confessei. E é interessante, não sei se você tem esse hábito de orar pedindo perdão dos pecados a cada momento, ou pelo menos vai que seja uma vez por dia, orando às vezes até mesmo um Pai Nosso. Não é uma reza, tá? Se você orar, tá? A Bíblia vai assim: quando orares, oreis assim. Então, é só depende. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você não está prestando nem atenção, sabe? Agora você chegar e falar: perdoa, Senhor, as minhas falhas, Senhor, perdoa as minhas falhas, e você sabe de todas as falhas. Aí a palavra de Deus diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, vamos colocar os pingos nos is, né? Porque às vezes eu vejo muitos pregadores e de certa forma ele está falando a verdade, mas para quem está ouvindo pode entender mal. Senhor, Jesus já morreu pelos nossos pecados cometidos e que vamos cometer. Verdade, verdade. Ele não vai vir morrer de novo por isso. Ele morreu por todos, os passados e os futuros. Só que a aplicação do passado foi imediata à nossa salvação. O do futuro, dia após dia, nós confessamos e recebemos esse perdão que já foi pago na cruz. Então, não confunda. Não preciso pedir perdão porque ele já... Não é assim. Se nós não confessarmos nosso pecado, ele não é fiel para nos perdoar. Amém? A recíproca é verdadeira. Então, desculpa abrir esse parênteses, mas é uma coisa importante, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Se você não tem esse hábito de pedir perdão, porque eu já fui perdoada, você está cometendo pecados não perdoados e isso está fazendo separação entre você e Deus. Amém? E eu acho que você não quer isso. Eu não quero, você não quer, e muito menos Deus, que já providenciou
tá? Para que tudo aquilo que separasse ele de nós fosse desfeito. Amém? Vamos voltar aqui. Foram precipitados na terra, né? E os seus anjos foram lançados com ele. Anjos são o quê? Seres celestiais. Quando fala em Gênesis, lá 26, sobre as aves dos céus, tá? Os peixes no mar, quem tem no mar? Você já viu que os demônios, eles estão no mar? Eles saem quando eles são invocados. Aí eles saem e entram num corpo. Você lê, quando aqueles demônios foram expulsos, foram o quê? Para a manada dos porcos, não foram? E o que aconteceu? Eles foram se precipitaram no mar. Porque lá é o lugar deles. Agora, entenda o propósito de Deus. Domine, pois, o homem sobre os peixes do mar. Domine, pois, o homem sobre os demônios. Domine, pois, o homem sobre os anjos caídos. Domine o homem sobre toda a terra. Eu vou fazer só uma perguntinha. O que o diabo estava fazendo na terra? O que os demônios estavam fazendo na terra? Deus tinha acabado de criar a terra. Tá? E diz ali, versículo 2, eu vou falar mais na frente, era sem forma e vazia. Então, existem algumas coisas que precisamos de revelação aí. Amém? Vamos devagar, mas vamos entendendo esse contexto no qual Deus colocou o homem. Deus colocou o homem na terra, certo? E fez uma proposta para ele. Aliás, né? Incumbiu o homem. Domine. Deus deu uma incumbência para o homem cumprir. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Era só natural? Ou era algo espiritual? Então, às vezes nós lemos isso de uma forma tão simples, inocente, e não percebemos a profundidade aonde vai isso. A palavra de Deus tem camadas que precisam ser reveladas, tá? Precisam ser reveladas. Também, aquele natural, também. Mas o principal propósito de Deus é porque o diabo estava aqui e não poderia estar. Não poderia estar, mas ele estava. E Deus queria expulsar, como quer até hoje, e vai. Se você ler toda a Bíblia, lá em Apocalipse você vai ver que ele vai ser expulso definitivamente, lançado no inferno, e depois o inferno lançado no lago de fogo. Então o propósito de Deus é tirar o diabo aqui dessa terra, porque aqui não é o lugar dele. O que aconteceu? O que ele veio fazer? Calma, devagarzinho a gente chega lá. Importante você entender que ele não deveria estar aqui. E por causa disso, Deus colocou o homem para que tirasse ele, dominasse sobre toda a terra. O diabo não domina sobre a terra? Sobre os seres viventes? Não domina? E por quê? Agora Deus coloca o homem para tratar com todas essas coisas para ele. Mas como é que o homem vai fazer? Nós vamos ver, tá? Um passo de cada vez. Vamos abrir um pouquinho a nossa mente hoje e começar a entender. Uma coisa vai chamando a outra, tá? É interessante que a gente até faça um acompanhamento de estudo a estudo. De repente você está no segundo estudo sobre esse assunto e não está entendendo, tem que voltar para ler o anterior, porque senão vai ficar uma lacuna que não dá, porque uma coisa vai levando a outra. Não adianta eu pular lá para a terceira, para a quarta, para a quinta, que só vai confundir a nossa mente, entenderam? Amém. Então, entenda que em toda a Bíblia existem mistérios, existem parábolas, existem alegorias e tipologias, tá? Figuras de linguagens.
Então, nem sempre aquilo é tudo aquilo que nós estamos vendo ali. Por detrás de uma palavra pode ter várias coisas para a gente entender. Gênesis usa direto, toda a Bíblia, mas Gênesis usa direto linguagem figurada. Deus não somente criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o criou com um propósito. E aí a gente começa a entender, quando a gente vê esse propósito de dominar sobre toda a terra, por isso que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Porque Adão era um representante de Deus aqui nessa terra. Adão era um representante de Deus aqui na terra para tratar com o seu inimigo, para tratar com o diabo, para tratar com a serpente, para dominar a serpente. Todos os répteis, todos os seres, demônios, anjos caídos, tudo que tiver. Mas, meu Pai do céu, como é que nós vamos fazer isso? Nós somos só homem. Primeiro que não é bem assim. Nós fomos criados de qualquer jeito. Nós não somos simplesmente um animal racional. Muito mais. É um animal racional, mas um animal feito à sua imagem, à sua semelhança. Tá? Outro estudo também nos requer mostrar o que é ser criado à imagem de Deus, tá? Ser criado à sua semelhança. E não só isso, ainda precisaríamos de mais algum requisito para cumprir esse propósito, que também é tema de um estudo só para isso, tá? Nós precisamos, ali Deus estava dando a incumbência, mas resta o homem, mas Senhor, como é que eu faço isso? Como é que eu domino sobre essas coisas? E aí Deus nos ensina. Domine, pois, o homem sobre toda a terra. Como, Senhor? Tem demônio, tem anjo, sabe? Tem o diabo. Pois é. Agora, nós sabemos que o homem falhou. Foi ou não foi? Mas aí eu faço uma pergunta para você. Por que Jesus Cristo é chamado de Adão também? Porque o primeiro Adão falhou. Mas o último Adão não é o segundo. Ele é o segundo, é verdade. Mas não é só o segundo, é o último. Não vai haver outro. Nele vai ser vencido. Nele vai ter o domínio sobre essa terra. A terra vai ter o domínio de Deus sobre essa terra, através de Jesus Cristo e o homem. O homem não conseguiu sozinho, mas em Cristo Jesus nós podemos vencer todas as coisas. E vamos. É muita coisa, né, para jogar, mas é só nós olharmos um pouco lá na frente, quando o Senhor pegar a sua igreja, arrebatar a noiva, né? As virgens prudentes, não as loucas, são virgens, são purificadas pelo sangue de Jesus, mas não subiram porque faltava o azeite, faltava o óleo, que é o Espírito Santo dentro dela, tá? Ela tinha alguma coisa? Tinha, senão não eram virgens, não eram puras. Mas nós precisamos crescer espiritualmente. Deus não vai casar com um bebezinho, Ele vai casar com a noiva, tá? Crescida, madura, aquele cristão maduro, aquele cristão que ama a Jesus, que ama e por causa disso se dá. Aquelas virgens prudentes, por quê? Era só pensando na salvação, sabe? Tem muito crente que está pensando somente na salvação. Eu preciso falar algo aqui, rapidinho, terminar, já são quase 30 minutos, voa, né? Mas a salvação, é lógico que é algo sensacional. A salvação é algo para nós que é tudo. Sem ela nós não teríamos nada. Mas Adão não precisava de salvação para fazer todo esse propósito.
Ele precisou de salvação porque ele desobedeceu. Então, a humanidade, originalmente falando, ela poderia executar todo esse domínio sobre o diabo. Mas porque Adão falhou, toda a humanidade ficou ausente disso. E para que ela pudesse agora, em Jesus Cristo, como esposa, dominar sobre todas essas coisas, há necessidade da salvação. Veja bem, falando de tipologia, só para terminar, nós vemos em Gênesis, tá, que Deus fez o homem, mas também fez a mulher. O homem, Adão, representa Cristo, tá? Mas e a mulher que foi tirada dele? Nós sabemos que representa a igreja. Então, saiu dele mesmo e se tornaram uma só carne. Nós nos tornamos um só espírito no Senhor. Então, veja bem, o nosso relacionamento com Deus deve crescer em amor. Poder, todas essas coisas fazem parte, mas a principal coisa, eu não caso com uma mulher porque ela é poderosa, ela faz coisas. Não, porque eu a amo e Ele deu a vida por nós, por amor a nós, e ela retribui esse amor. Então, tem aqueles que apenas servem ao Senhor, tem aqueles que são amigos do Senhor, tem aqueles que são até filhos do Senhor, mas tem aquela que se torna a esposa, a noiva. O segredo está lá, é só ver a parábola das 10 virgens. O segredo está ali, é simples, é simples. O que Deus mais quer da gente não talvez isso vai chocar você vai entender um pouco depois, tá? Que quando eu explicar outras curiosidades sensacionais de Gênesis. Gênesis é um livro fantástico, ele mostra coisas que a gente nem imagina, mas nós temos que escavar espiritualmente para pegar essas pérolas preciosas para que nós possamos entender o propósito de Deus para o homem. Então, Deus quer alguém que o ame. Ele não vai casar com uma mulher que não o ame. As virgens prudentes amavam Jesus, até se sacrificavam, faziam qualquer coisa, não por uma questão, pelos galardões que ela vai receber no céu, não, é pela presença de Deus eterna com ela, sendo um só com Ele. Isso não tem preço, isso é a maior preciosidade que Deus pode dar ao homem, a mim e a você. Então é importante nós entendermos isso. O livro de Gênesis, dá para ficar falando aqui, nossa, não sei quanto tempo sobre Gênesis. Quando ele fala ali do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, querido, mostra de forma figurada o nosso crescimento dia a dia, tá? Dia a dia, até chegar à criação lá do homem no versículo 26. Mas esse homem que foi criado ali, se você pegar todo aquele crescimento para chegar à estatura de varão perfeito, para se tornar a noiva de Cristo. Salvação não tem nada a ver com noiva. Salvação tem a ver com perdão dos nossos pecados. É isso que nós entendemos, tá? Eva, por um acaso, foi salva? Pensando em Adão como Jesus Cristo, né? Que é Adão também, tá? O que ele queria? Nada. Ele só queria uma mulher que o amasse, que fosse uma com ele. É isso que Deus deseja, tá? Agora, precisou salvar Eva para se tornar um só com ele? Não. Por quê? Porque Eva não tinha pecado. Não tinha pecado. Então, não é a salvação que nos torna noiva de Cristo e esposa eterna
com Cristo, o que nos leva ao nosso relacionamento de amor com Ele. Pedro, tu me amas? Fica essa pergunta para mim e para vocês também. Paulo, você me ama? Amém? Até a próxima semana. Vamos dar sequência nessa história. Gênesis, vocês vão se surpreender com coisas sensacionais. Até lá, aguardo vocês.